Aleluia. Agora sim, agora vai, viu, irmãos? Seu inimigo me resistindo. Irmãos, os irmãos creem que prosperidade é bênção de Deus, amém? É bênção, é bênção. Pobreza não é de Deus, amém? Não é, não é. Se você já leu o Antigo Testamento pelo menos uma vez, você deve ter observado que uma das consequências de maldição, na verdade isso era uma maldição, maldição da pobreza, não é de Deus. E por que eu estou falando isso agora? Não é só por causa do que eu vou pregar, não, mas é por causa da pilha, né? Eu não sei, eu fico tentando imaginar por que às vezes alguns irmãos, né, guardam pilha velha, né? Eu imagino que só pode ser uma de duas situações, né? Eu já ouvi falar que às vezes alguns irmãos dizem que não, mas uma pilha que acabou para o microfone serve para outra coisa. Não sei se é para o violão, para sei lá o quê. Mas eu quero dizer para os irmãos, a pilha acabou, joga fora. Amém? Mas eu acho que talvez os irmãos guardem a pilha por causa dessa coisa do ecologicamente correto, né? Fala, não, pastor, tem que ter um lugar certo para jogar fora. Pois é, você pode jogar a pilha em qualquer lugar, a pilha velha, tá bom? Mas não joga aqui não, nesse ambiente, aqui no palco, aqui não, por favor. Porque senão acontece isso. Essa pilha que eu coloquei no microfone, coloquei ontem, aí acabou. Então o que significa? Que era uma pilha velha, que alguém guardou e me deu. Falei, não, pastor, tem uma pilha aqui no microfone. Aí pegaram por aqui, ó, novinha, usei ontem, acabou hoje. Mas amém. Eu quero que você pega a sua Bíblia, né? Você que trouxe a sua Bíblia aí de papel impressa, amém, e erga aí para o alto, mas é Bíblia, tá bom? Não é um celular não, amém? Quero estar fazendo isso, né? Todo início de culto, como eu falei para os irmãos, para estimular você a carregar uma Bíblia impressa, para todo mundo saber que você é aquele povo, você faz parte daquele povo que carrega Bíblia? Aqui é povo crente? Mas já não tem no celular? Tem. Mas mesmo assim você carrega? Pois é. É para todo mundo ver. Amém? Aleluia. Erga a sua Bíblia. Repita logo após mim. Diga assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, nessa noite, eu serei tocado pela palavra de Deus. E com ousadia, eu declaro que a minha mente está alerta, o meu coração está aberto, e eu nunca mais serei o mesmo, porque eu estou pronto para receber a poderosa, incorruptível, sempre viva palavra de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Espero que domingo que vem você traga, você que não trouxe. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Com certeza no domingo que vem a gente vai estar com essa TV aqui pendurada e a outra. E talvez você que está acostumado com a sequência do nosso culto, não sei se você está sentindo falta de algum momento do culto, né? Fala, pastor, e a oferta, o dízimo? O senhor esqueceu? Não, esqueci não. Não esqueci, até porque amanhã a gente precisa pagar duas coisas amanhã. De coisa que não deu para pagar essa semana passada, mas vai dar para pagar amanhã. Alguém diga amém? Precisamos pagar R$1.200. Mas vai dar, amém? Então, pastor, quanto é que vai ser a oferta? Eu quero ajudar. Eu já quero dar os R$1.200. Aleluia. Será que alguém falou isso assim mesmo? Só pensou assim? De repente, foi uma palavra de conhecimento. Nós vamos entregar no final. Amém? As nossas ofertas, os nossos dízimos. Né? E nós vamos ter a ceia do Senhor exatamente como foi a primeira ceia e o primeiro dízimo. Foi assim que aconteceu. Quando Abraão encontrou com Melquisedeque. Né? Então ele trouxe o pão e o vinho. E o que Abraão entregou a ele? Alguém se lembra lá de Gênesis? O Abraão entregou para ele o quê? O dízimo. O dízimo. Amém? Mas nós vamos ler aqui em Lucas 15. Nós temos 3 parábolas. Deixa eu colocar aqui para gravar. Então em Lucas capítulo 15, nós temos 3 parábolas. E por meio, especialmente dessas 3 parábolas, embora eu não vou ficar totalmente restrito a essas 3 parábolas,
eu quero compartilhar com você algo que está relacionado ao nosso terceiro propósito de jejum. Porque na primeira semana do jejum, não sei quantos se lembram, nós começamos orando e jejuando pelo quê? Alguém se lembra? Por curas. Amém? Eu quero até pedir para os pastores, para estar falando aí com os irmãos, você que tem algum testemunho de cura, inclusive nesse jejum, seja a sua cura ou cura de alguém, que você ama, que é da sua família, alguma pessoa próxima a você, que você orou, jejuou e a pessoa deu testemunho de cura, por favor, envie para qualquer um dos pastores. Tem esse testemunho. Amém? Isso é muito importante para nós e isso é glória para o Senhor. Amém? E na segunda semana nós oramos, e jejuamos até ontem pelo quê? Por milagres. Então, se algum milagre aconteceu na sua vida, por favor, faça a mesma coisa, compartilhe conosco. E agora, nessa terceira e última semana do jejum, nós vamos entregar o nosso jejum finalmente, no dia 21 de abril, no próximo domingo, estamos orando por prosperidade. Amém? E eu quero dizer que, especialmente você que é um dizimista, na casa do Senhor, quero até pedir para o tesoureiro aí estar atualizando a informação, da lista dos dizimistas, porque eu quero orar nominalmente, pelos nossos dizimistas nessa semana, orar especialmente pelos irmãos. Eu vou orar só pelos dizimistas e por um alvo meu financeiro, só um alvo financeiro meu, que eu vou orar, mas toda a minha oração essa semana inteira vai ser somente pelos dizimistas. Amém? Eu fico, veja, deixa eu já ir para a palavra aqui, porque eu acho que o tanto que eu preciso falar, eu estou com pouco tempo, apesar de eu ter uma hora aqui. Mas eu quero compartilhar com você a respeito da verdade profética, a verdade profética sobre o dízimo. Amém? Quero compartilhar com você sobre a verdade profética a respeito do dízimo. Só que veja bem, você que está aqui me ouvindo, quando pensa, fala, meu Deus do céu, a igreja vai orar, por prosperidade essa semana, o jejum, como a gente anunciou, mudou a ficha, Cadê a ficha? Eu estava entregando lá na frente, acabou que eu não peguei. Então a ficha aqui, ela tem até uma cor diferente, Os irmãos não mudaram a cor da face aqui da frente, que é a oração por salvação de 3 vidas, Mas aí no verso é uma outra ficha. Então, portas abertas para a prosperidade. Eu acredito que todos receberam na entrada a ficha. Amém? Então, você deve anotar para vir orar conosco aqui de segunda a sábado às 19h30. Hoje, meu Deus, hoje eu esqueci tantas coisas. Eu esqueci que tinha marcado uma reunião com os pastores mais cedo antes do culto. E por um momento eu pensei que o culto à noite era 19h30. Por quê? Porque a gente está fazendo culto aqui, de oração e jejum, de segunda a sábado, 19h30. Eu estou pregando todo dia, não sei se você sabe, às vezes você não vem, mas eu estou aqui, todo dia pregando. Amém? Sempre dentro dos temas aqui do nosso jejum. Aí domingo, eu pensei, eu esqueci que hoje era domingo, na verdade. Por isso que eu esqueci um monte de coisa, Para mim hoje era, sei lá, sábado, alguma coisa assim. Aí eu falei, não, culto 19h30, Aí quando eu olhei a hora e tudo, minhas filhas, vim trazê-las aqui para alguma coisa também das crianças. Elas, não, porque aí o senhor depois vem mais tarde para o culto. Eu falei, culto, mas culto, que hora do culto? Ela falou, 6 horas. Eu falei, 6 horas? Eu falei, sério? Estou tão acostumado com 19h30, mas estou aqui junto com os irmãos. Então, olha para cá. Deixa eu falar algo para você desde o início, especialmente você que é visitante no nosso meio, ou você que, desde já, só de falar dízimo, você já ficou com raiva de mim, Já de repente ficou com vontade de ir embora. O que eu vim fazer hoje? Logo hoje à noite, me preparei tanto, fazia tempo que eu não vinha no culto. É porque tem alguns irmãos que faz tempo. Você acha que eu não percebo? Eu percebo, E vez ou outra eu mando mensagem para alguns, inclusive. Então eu quero dizer para você, antes de mais nada, que ouça, olha para cá. Essa mensagem de hoje não é para todos. Amém? Não é para todos. Mas você vai ouvir, porque o que eu quero compartilhar com você é palavra de Deus. Amém? Então você sabe, que na palavra de Deus fala a respeito de vida financeira. Fala a respeito de provisão abundante. Fala a respeito de prosperidade. Fala a respeito de ofertas. Fala a respeito de dízimo. Fala a respeito de tudo isso. Só que tem pessoas, que, por uma série de razões, que eu vou acabar falando no decorrer aqui da própria palavra, que tem resistência a isso. Mas eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Amém? Então, aí em Lucas capítulo 15, eu vou ler apenas as 2 primeiras parábolas, a partir do verso 3.
E a terceira parábola, eu vou ler só os 3 primeiros versos, porque ela é muito longa, só para esclarecer o seu entendimento, depois eu vou dando detalhes para você. Lucas capítulo 15, verso 3, está escrito: então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Verso 8, segunda parábola. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Terceira parábola. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém. Vamos orar ao Senhor por um instante, mais uma vez? Sentado como você está, feche seus olhos, cubra sua cabeça, peça para que o Senhor possa falar ao seu coração. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero receber palavra tua, palavra do céu, não palavra de homens, palavra revelada da tua graça, daquilo que o Senhor tem de melhor para mim, para a minha vida, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor mais uma vez nesse instante. Estamos reunidos aqui como igreja, reunidos ao nome do Senhor. Por isso pedimos para que o teu Santo Espírito possa trazer entendimento, ó Deus, revelado, ó Deus, sobre a verdade que o Senhor tem para nós, ó Deus, a vida abundante, inclusive na vida financeira. Pai, o Senhor sabe qual é o nosso coração. Nosso coração é de abençoar os teus filhos, abençoar a tua casa, abençoar, ó Deus, cada um daqueles que servem a ti. Por isso, vem Espírito Santo de Deus e fala ao coração hoje, nessa noite, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Amém. Então, aquilo que eu falei agora há pouco, eu repito, falo mais uma vez, essa mensagem de hoje, ela não é para todos. Aí você fala: pastor, mas é para quem então? Eu vou dizer para quem que é. Essa mensagem é somente para aqueles que são famintos pela palavra de Deus. Porque eu reconheço, a Bíblia é um livro grande, não é um livro pequeno. Então tem pessoas, crentes, que passam a vida inteira, às vezes até carregando a Bíblia impressa de papel, como eu estou pedindo para você, toda semana. Só que às vezes muitos nem leram a Bíblia, outros leram uma vez na vida. Então muitos cristãos, infelizmente, têm um conhecimento superficial da palavra de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A palavra de Deus, a Escritura, é fonte de riquezas inesgotáveis para todas as áreas da sua vida. Por isso, você tem fome pela palavra de Deus, você crê que esse livro aqui, sabe, é justamente a Bíblia, né? Aqui está a palavra de Deus, a Escritura sagrada. Ô, meu irmão, você deve ser sedento por isso, você deve ser faminto por isso. Porque, com certeza, sabe, quando alguém te provoca falando de coisas importantes, de repente até vendendo um curso para você na internet, né? Seus problemas acabaram, e agora você vai ver, ganhe R$3.000 apenas com o celular na mão, e você não precisa de aparecer, né? Não precisa de fazer vídeo, não precisa de oferecer coisa alguma, R$3.000 por semana garantido, apenas 12 de R$29,90. Clique aqui e saiba mais. Aí o que muita gente faz? O golpe está aí, cai quem quer. Aí vai lá, clica, parcela um negócio, vê o curso, fala: ai meu Deus, que frio que eu entrei, e agora tenta fazer, você tenta 3.000 vezes e não chega os R$3.000. Então, você acredita rapidamente nessas coisas de rede social, né, de coach, né, de palestrante, dessa turma aí. Mas, meu irmão, você tem nas suas mãos a santa palavra do próprio Deus, Criador de todas as coisas. Então, o que você deveria fazer, meu irmão, é enfiar a cabeça, sabe, nesse livro, sabe, e de joelhos orar, suplicar ao Senhor: Pai, me abra o entendimento da tua palavra, fala comigo. Eu quero receber, eu não quero ser alguém que conhece de maneira, sabe, superficial, rasa. Eu quero conhecer profundamente a tua palavra, fala comigo, Senhor.
Isso que é ser faminto pela palavra. Então o que eu vou compartilhar com você é só com quem tem fome da palavra de Deus. Porque são revelações. Porque a palavra de Deus, assim como os tesouros, né? Eu pergunto para você. Ouro, diamante, você encontra onde? No meio da calçada. Você está correndo, andando assim, tá, pá, tropeça. Ué, o que é isso? Uma pepita de ouro. É assim que você encontra? E diamante? Você está lá no meio do seu trabalho e tudo, aí você olha lá do lado, lá da lixeira, lá do escritório, e fala, ô gente, um diamante aqui, alguém perdeu? Não, porque aqui sempre acontece isso, o pessoal deixa aí perto do cesto de lixo. Pode pegar. É assim que acontece? Não! Essas coisas são profundas. O que é mais rico, o que é mais precioso, o que tem mais valor, é profundo. Você tem que conhecer profundamente, o mesmo em relação à palavra de Deus. E o que você precisa compreender, se você é faminto pela palavra, é justamente essa revelação profunda a respeito do dízimo. Então, muitos que não dizimam, é porque estão apenas na superfície. É porque não tentaram cavar para procurar das riquezas encobertas, escondidas, que estão nas profundezas da palavra de Deus. É lá onde está as melhores pepitas de ouro, os mais ricos diamantes. Não é na superfície, entendeu? É na profundidade. Então eu quero compartilhar com você a respeito dessa revelação profunda. Profunda, é revelação profunda mesmo. Então somente aqueles que querem prosperar e se tornarem uma bênção para o reino de Deus, que é essa palavra também. Porque se você fala, pastor, eu não quero prosperar coisa nenhuma, né? Então agora a videira prega o evangelho da prosperidade. Meu irmão, vou dizer duas coisas a respeito do evangelho da prosperidade. Em primeiro lugar, a gente não prega o evangelho da prosperidade. E em segundo lugar, não existe nenhum sobrenome para o evangelho a não ser o evangelho da graça de Deus. Entendeu isso? Só tem evangelho da graça. Não tem. Não tem. Qualquer outra conversa de evangelho, isso, aquilo, outro, rejeita. É mentira. Entende? É espírito de engano. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que essa palavra é também para aqueles que querem prosperar e ser instrumento de bênção no reino de Deus. Só que qual que é o problema? Nós vivemos num país cuja cultura maligna, vitimista, uma cultura de miséria, de pobreza. Dá a seguinte ideia na cabeça das pessoas. Não, pastor, eu tendo o que comer, o que vestir, né, o suficiente para mim é o bastante. Deixa eu te falar uma coisa para você, meu irmão, com muito amor e carinho, não quero ofender ninguém. E espero que você mude depois do que eu vou te falar. Se você diz que quer ter só o suficiente para a sua casa, com amor, mais uma vez eu te digo, você é uma pessoa egoísta. Porque você só pensa em si mesmo. Isso é egoísmo. E é pecado, quero te dizer. É pecado. Você que fala, não, eu quero ter só para mim, né, tendo para pagar minhas continhas, sustentar minha casinha, né, e um dia ter o meu carrinho, tudo inhozinho, entendeu? Ah não, pastor, para mim isso é o suficiente. Mesquinho, avarento, egoísta é essa pessoa. Isso não é de Deus. Porque o Senhor tem muito mais. E por quê? Aí você fala, pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Estou ficando ofendido. Avarento, mesquinho, egoísta? Sim, sabe por quê? Porque quem não tem sobrando, não pode dar. Quem não tem dinheiro a mais, não pode ajudar o parente na hora da necessidade. Não pode socorrer o seu pai ou sua mãe quando de repente aparece uma doença horrorosa e que o SUS não atende e você não tem condição de colocar no hospital particular e pagar uma cirurgia de dezenas de milhares de reais. Por quê? Porque você tem esse pensamento avarento, mesquinho e egoísta. Não! Você tem que ter para sobrar. Porque é isso que diz a palavra de Deus, meu irmão. É melhor dar do que receber. Por quê? Porque quem dá é porque pode dar. É porque tem além do que precisa. Entende? Essa é a promessa da bênção do Senhor. Não tomarás emprestado, mas emprestarás a muitos. Já pensou um negócio desse? Essa é a fama que crente devia ter. Fala, tá vendo que esse sujeito lá é crente? Fala, então ele tem dinheiro. Mas qual que é a fama que crente geralmente tem no ambiente comercial? Me fala aí. Mal pagador. Não consegue pagar. Por quê? Porque tem essa mentalidade que predomina no Brasil. Isso é a cultura, filosofia do brasileiro. Tá bom? Não, eu sou humilde, quero ter só para mim, para minha família, tá bom. Não é humilde, se chama egoísmo, avareza. Entendeu?
Porque se você tem a virtude do Espírito de Deus, você vai querer ter mais, sabe para quê? Não é questão só para você. É porque você quer ter para dar. Você quer ter para dar. Para poder dar, para poder ajudar. E ajudar não apenas a sua família, os seus familiares, mas ajudar a igreja. Por que tem algumas coisas que não estão funcionando aqui? Porque é pouca gente que dá. Pouca gente que dá. Entendeu? Então, tem uma série de coisas aqui nesse prédio que precisa ainda funcionar. Então, são poucos. Aí não é o suficiente. Então, meu irmão, eu espero que você queira prosperar. Até mesmo por amor à sua família. Você que é pai de família especialmente. Às vezes sua mulher tem um sonho que ela não tem nem coragem de te dizer. Porque ela vê a escassez tão grande na sua casa que ela fala, não vou falar nunca isso, meu marido, tadinho. Ele trabalha tanto e é tão pouco. Não vou nem dizer para ele. Seus filhos, então, muitos nem falam para você. Mas eu tenho certeza que todo filho aqui, toda criança quer ter um iPhone. Quer? Pergunta para você ver. Você gostaria de ter um iPhone, filho? A não ser que você não tenha condição de dar. Você nem pergunta. Entendeu? Que você não vai arrumar problema. Papai, como é que o senhor sabe? O pastor me falou. Fala, mas você vai ter que esperar mais um pouquinho, porque eu estou começando a praticar o que o pastor falou e em breve vai ter o resultado. Obrigado pelo amém, pastor. Não. Amém, meu solitário, mas obrigado. Por isso, meu irmão, ouça com atenção. O reino de Deus não pode prosperar se você não for próspero. Não pode. E obra de Deus, eu sempre falei para os irmãos, a gente teve uma turma de seminaristas, né, que ficaram em dedicação exclusiva à igreja, falava para eles o seguinte, que a obra de Deus depende de 3 recursos. Quantos recursos, irmãos? 3 recursos. Primeiro grupo de recursos, recursos espirituais. O que é isso? Palavra de Deus, oração, jejum, poder de Deus, unção de Deus, vida de Deus, glória de Deus. Isso são os recursos, o que eu falei? Espirituais. Segundo grupo de recursos que a obra de Deus precisa, recursos humanos. Amém? Deus não faz a obra dele nessa terra com anjo, ele faz com gente. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala, você faz parte dos recursos humanos, da obra de Deus. Fala, Deus faz a obra com gente, como você, imperfeita, mas é você. Pastor, qual que é o terceiro grupo de recursos que a obra de Deus precisa? São 3 grupos. Então, recursos espirituais, que eu falei, recursos humanos, pessoas, porque o próprio Deus se fez pessoa, tá vendo? Tanto que é necessário, recurso humano na obra de Deus. Terceiro grupo de recursos da obra de Deus, recursos financeiros. Dinheiro, até Jesus tinha tesoureiro. E Jesus tinha tanto tesoureiro que ele colocou ladrão para cuidar do dinheiro e nunca faltou. Não é impressionante isso? O ladrão cuidava da bolsa. E ladrão faz o que com o dinheiro dos outros? Rouba, ó, pegou para ele. O ladrão cuidava do dinheiro do ministério de Jesus e nunca faltou nada no ministério de Jesus. Por quê? Porque a riqueza era maior do que o roubo. Você está me entendendo? Isso é uma prosperidade abundante, não é verdade? Então o Senhor colocou o ladrão, e ladrão, pode roubar, eu estou sabendo que você é ladrão, mas não vai faltar aqui. Amém. Mas vamos continuar. Então, muitos irmãos, né, têm recebido a mensagem da graça, só que ele tem questões sobre o dízimo, né? Porque o dízimo, né, eu tenho que dizimar na graça. Veja bem, acima de tudo, saiba do seguinte, debaixo, ouça o que eu vou dizer para você, agora que é a hora que tem gente que vai entrar em pânico. Pastor, não fala isso. Eu vou falar, porque é verdade. Eu não estou aqui para te enganar, entendeu? Não estou. Acima de tudo, saiba do seguinte, debaixo da graça, você não tem que dar o dízimo. Sério, pastor? Alguém pode pensar. Vou repetir. Na lei será obrigado, tá bom? Mas está na graça. Debaixo da graça você não tem que dar o dízimo. Pastor, então ninguém vai dizimar. Não. Quem entendeu a graça, ele descobre o seguinte. Eu posso dar o dízimo. Entendeu? Porque eu sou como meu pai. Eu pergunto para você, o seu pai, que é Deus, ele é avarento ou é generoso? Me ajuda aí. O que Paulo falou em Efésios capítulo 5, verso 1? Sede imitadores de Deus, Deus o Pai, tá bom? Como filhos amados. Então, se você é um filho amado, você é como seu pai. Então, como eu disse, você não é obrigado. Até que se você fosse obrigado, de duas uma. Ou tinha menos gente na igreja, ou tinha mais dinheiro também. De certa maneira, né? Ninguém aqui é obrigado. A grande verdade é o seguinte, é que você pode. É você poder dar.
É você falar, quer saber uma coisa? Eu não tenho obrigação nenhuma. Mas Deus tem me abençoado tanto, eu tenho recebido tanto da parte de Deus, Deus tem aberto portas novas na minha vida financeira. Quer saber de uma coisa? Eu vou ser parte disso. Eu vou separar o meu dízimo, eu vou entregar para a igreja, para a obra do Senhor, para o reino prosperar. Eu estou prosperando, então o reino vai prosperar junto comigo, porque eu sou parte desse reino. Quantos são parte desse reino aqui? Então esse tem que ser seu coração. Esse que é o seu coração. Então, só que isso, ouça com atenção, isso demanda de revelação. Você tem que ter um coração movido para isso. Um coração movido no Senhor. Tá bom? Um coração movido. Então, aqui em Lucas 15, nós temos quantas parábolas que eu falei para você aqui, que eu li parte das 3? Li parte das 3, eu te dei a resposta já, né? Não devia nem ter perguntado. São 3 parábolas. Essas 3 parábolas, elas representam 3 verdades proféticas a respeito da história de todo o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o reino milenar de Cristo Jesus. Tá bom? 3 momentos. Nós temos o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Depois nós temos o Novo Testamento, a Aliança da Graça, que é o tempo que nós estamos. E nós vamos ter um terceiro momento aqui na Terra, que é o reino milenar de Cristo Jesus, quando ele virá corporalmente, vai pisar o Monte das Oliveiras e estabelecer o seu trono em Jerusalém, de onde ele vai reinar sobre toda essa terra durante 1000 anos. E os vencedores que tiveram a revelação da graça de Deus reinarão com ele. E se eu não for um vencedor, pastor? Você vai ser reinado, né? Uns reinam, outros são reinados. Até porque os vencedores têm que reinar sobre alguém, né? Quem? Os que não tiveram a revelação da graça. Mas veja, então aqui no capítulo 15 de Lucas, nós temos essas 3 parábolas que falam de 3 coisas que foram perdidas. Você se lembra? Né? Então tem primeiro o quê? Alguém se lembra? O que foi perdido na primeira parábola? A ovelha. O que foi perdido na segunda parábola? A dracma. O que foi perdido na terceira parábola? O filho. Então são 3 coisas perdidas nessas 3 parábolas. E todas essas 3 têm o mesmo tema também. Que é a conclusão, vamos assim dizer também. É o tema e a conclusão. Que é a alegria de encontrar. A alegria de achar. Entende? Então, ovelha perdida foi encontrada? Alegria. Dracma perdida, segunda parábola, foi encontrada? Alegria. Filho perdido, terceira parábola, foi encontrado? Alegria. Festa. Amém? Então, esse é o tema e por que não a conclusão? Então o Senhor diz que há alegria diante dos anjos. Olha só, aí em Lucas 15, né? No verso 10, 15, verso 10, que é justamente a parábola da dracma perdida, está escrito: vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Veja, há júbilo diante dos anjos de Deus. Muita gente lê a Bíblia rápido e não para pensar algumas coisas. Então, aqui está dizendo que tem júbilo diante de quem? De Deus ou dos anjos de Deus? Diante dos anjos de Deus. E quem? E fora os anjos de Deus, tem quem nessa história aí? O Deus dos anjos. Que é o nosso Deus, amém? Então, se tem júbilo diante dos anjos de Deus, quem que está jubilando na verdade? É Deus. É Deus que está fazendo festa e os anjos estão olhando. Ó, o Senhor está feliz. Amém? Então veja o que isso provoca no coração do Senhor. Não são os anjos jubilando. É Deus diante dos anjos, cheio de júbilo. Deus também se alegra. Amém? Deus também tem esses momentos de júbilo, de júbilo, de júbilo. E eu creio que essas parábolas elas têm um elemento profético. E apontam para a progressão, né, um avanço, né, concatenado ao longo do tempo, da revelação da vida da igreja nos últimos dias. Da vida de todo o povo de Deus, como eu disse. Então, nos últimos dias, essas 3 coisas serão encontradas e restauradas à igreja. Então, na primeira parábola, nós temos um homem que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. E você sabe, nenhum pastor deixa 99 para buscar uma só. Isso parece que não faz sentido. Né? Somente um bom pastor faria isso, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Você sabe da história, eu não vou ler com você, né? Aí de Lucas 15, do verso 3 em diante. Né? No verso 4 fala aí das 100 ovelhas perdidas e foi atrás da única que se perdeu. Só que na segunda parábola nós temos uma mulher que possui 10 dracmas e perdeu 1. Uma dracma. Amém? Na primeira parábola era quantas ovelhas? 100. Amém? Perdeu quantas?
De 100 ovelhas perdeu quantas? Uma. Segunda parábola, quantas dracmas? 10. Das 10 dracmas perdeu? Uma. E a terceira parábola? Vamos para a terceira já. Quantos filhos? 2. Um se perdeu também. Amém? Então guarda isso, daqui a pouco a gente vai meditar um pouco mais sobre isso. Então, nessa segunda parábola, como eu disse, né, tinha 10, perdeu uma. Na primeira parábola, uma ovelha perdida. Na segunda, dracma perdida. Então, na primeira parábola, nós temos 1% perdido, não é isso? Se tinha 100 ovelhas, perdeu um, quantos por cento? 1%. Amém? Só que na segunda parábola, qual que foi a perda? Tinha quantas dracmas? 10. Perdeu uma. A perda foi quantos por cento? 10%. Primeira parábola, perdeu 1%. Segunda parábola, perdeu 10%. Agora na terceira parábola, 2 filhos, um se perdeu. Quantos por cento? 50%. Então nós temos 1%, amém? 10%, e nós temos 50%. Amém? Essa é a sequência. 1%, 10%, 50%. Então veja, as 3 parábolas mostram o mover de Deus em toda a história do seu povo. Toda a história do seu povo. Então tudo começa como? Qual que é o início, né, dessas 3 parábolas? É qual parábola? Que revela Deus como o quê? Como pastor, tá bom? Então o Senhor, a primeira revelação do Senhor para o seu povo, e eu não sei se você sabe, essa é a forma de relacionamento de Deus com o seu povo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mais repetida em toda a Bíblia. Então nada é mais repetido na Bíblia do que esse relacionamento de Deus com o seu povo, seja Israel, seja a igreja, esse tipo de relacionamento onde Deus é representado pelo pastor, tá bom? E o seu povo é representado pelas ovelhas. Amém? E é claro, né, eu vou dizer para você desde já, que a primeira parábola, ela fala do próprio Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo que é o pastor. Então está falando a respeito do Filho, de Deus o Filho. Amém? Nós servimos a um único Deus, mas esse Deus, ele se manifesta em quantas pessoas? Alguém se lembra? 3 pessoas. Amém? Então na primeira parábola nós temos Deus o Filho, porque é o pastor salvando as ovelhas. Lá na terceira parábola, olha para cá. Na terceira, eu fui para a última agora, tá bom? Então na última parábola, foi um filho que se perdeu. E Deus está representado por qual figura dessa terceira parábola então? Qual? O Pai. Então nós temos Deus o Pai na terceira parábola, nós temos Deus o Filho na primeira parábola, e nós temos agora a segunda parábola, onde nós temos uma mulher. A mulher, ela representa a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro da igreja. A igreja é a mulher. E a mulher representa o Espírito Santo, por quê? É a respeito do Espírito Santo que o Novo Testamento fala que nós temos que ter o cuidado de não entristecê-lo. Ou seja, mostra o Espírito Santo nessa figura de algo um pouco mais sensível, né? Como aquela pomba branca que veio sobre o Senhor Jesus Cristo. Então cuidado para não entristecer o Espírito, disse Paulo. Cuidado para não apagar o Espírito, disse Paulo também. Entende? Então essa mulher é o Espírito Santo. Então nós temos uma parábola falando a respeito de Deus de forma completa. Nós temos o Filho, o Espírito e nós temos o Pai. Então essa é uma parábola que tem uma revelação muito mais profunda do que muita gente imagina. Muita gente pensa que são apenas questões evangelísticas. Não, nada disso. E nós temos uma parábola que descreve, essas 3 parábolas, na verdade, juntas, né? Toda a história do povo de Deus, como eu estou repetindo para você. Amém? Só que tudo começa com o Senhor sendo o bom pastor. Essa é a primeira revelação, a revelação mais básica da Escritura. Então, o que acontece primeiro na história do povo de Deus desde o Antigo Testamento? A revelação de Deus como sendo o pastor do seu povo e o seu povo sendo as suas ovelhas. Amém? Então, na parábola das ovelhas, nós temos quantas ovelhas no total? 100. Por que nós temos o número 100, que é o maior número das 3 parábolas, não é isso? Nós temos 100 ovelhas, 10 dracmas e 2 filhos. Qual que é o número maior? 100. Por que o número maior 100, dentre as 3 parábolas, é em relação à primeira? Porque essa revelação de você ser uma ovelha de Deus, todo crente tem facilidade de entender. Essa é uma revelação básica. Ou seja, 100, por quê? Porque 100 é justamente essa ideia de a maior parte da cristandade, a maior parte dos filhos de Deus, eles sabem que são ovelhas. Eles querem ser pastoreados, cuidados pelo Senhor. Todos têm clareza desse entendimento.
tá bom? Que são ovelhas. Ovelhas. Só que na segunda parábola nós temos aqui a mulher justamente representando a igreja. E agora, então, 100 significa que a maior parte dos crentes tem clareza do que é ovelha. Agora, na segunda parábola, qual que é o número maior que nós temos na segunda parábola? 10. Por que 10? 10 em relação a 100 é pouco ou muito? O que você acha? Pouco ou muito? É pouco. É porque a revelação da dracma perdida, poucas pessoas do povo de Deus sabem dessa revelação. Poucas pessoas. Entendeu isso? Amém? Então a revelação da dracma perdida. Pastor, você vai falar para a gente então, porque são poucos, eu quero ser parte dos que conhecem. Amém? Daqui a pouco eu vou falar para você. Só que aí na terceira parábola, qual que é o número maior que nós temos na terceira parábola? 2, porque são 2 filhos. Percebeu que diminuiu mais ainda? Diminuiu. Por quê? Porque muito menos irmãos ainda têm revelação da filiação em relação a Deus. Muitos sabem que são ovelhas, poucos sabem a respeito da dracma perdida, eu vou contar para você. Só que muito menos ainda sabem que são filhos. Somente os crentes mais maduros que têm uma noção do que é a verdadeira filiação. Porque ovelhas, fazendo a diferença entre as ovelhas e os filhos, para você entender. Ovelhas necessitam de cuidado. Os filhos são aqueles que, na verdade, escolheram cuidar ao invés de serem cuidados. Você está me entendendo? Ovelhas precisam ser guiadas, mas os filhos não. Os filhos são aqueles que governam, têm liderança, têm iniciativa, têm atitude. O reino milenar será o reino da ovelha de Deus ou será o reino do filho de Deus? Do filho de Deus, está vendo? Então somente filhos governam. E somente tem revelação da sua verdadeira filiação em relação a Deus, da sua posição de filho. Entende? Aqueles que, receberam a abundância da graça. Lembra de Romanos 5? Receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só saber, Jesus Cristo. Então veja, os vencedores são os que são filhos. Entenderam há muito tempo que são ovelhas. Tiveram a revelação da dracma perdida e agora finalmente entenderam que são filhos. Aqueles que têm a revelação de que são filhos, eles estão entendendo que eles foram destinados a serem tal qual é o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a superior revelação. Você está me entendendo? E só tem revelação da sua posição como filho de Deus, de você viver como um filho. Não apenas como ovelha, mas como um filho. Um filho. Só tem revelação, da verdadeira filiação, aqueles que recebem o Evangelho da graça de Deus. Porque só o Evangelho da graça de Deus vai te dar essa segurança. Quem ainda está com a mentalidade da lei, ele não se vê como um filho de Deus. Ele se vê no máximo como uma ovelha. Ele se vê mais como um funcionário de Deus. Entendeu? Então, os filhos têm essa revelação maior. Amém? Então, mas agora vamos voltar para justamente essa revelação da dracma perdida. Então, nesses 2000 anos, o Senhor tem restaurado a verdade que nós não somos bodes, nós somos ovelhas do seu rebanho. Então, essa é a ilustração mais comum. Mas, além da revelação de que nós somos filhos, existe essa segunda revelação, que está contida na parábola da dracma perdida. A primeira revelação das ovelhas, isso você pode encontrar facilmente na Antiga Aliança, tá bom? No Antigo Testamento. Pastor, e a revelação dos filhos, da terceira parábola? Sabe aonde vai ser a manifestação dos filhos? Vai ser no reino milenar de Cristo Jesus. Então, o que está faltando nessa história aqui? Acompanhe, por favor. Eu falei para você Antigo Testamento e falei do reino milenar. O que está faltando aqui nesse buraco, aqui nesse meio aqui? É o quê? É o Novo Testamento. É o período da igreja. Então, essa segunda parábola está no meio desse caminho. E esse caminho é o lugar aonde nós estamos, até a volta de Jesus e o reino milenar. Amém? Os irmãos estão me acompanhando, amém? Importante que você tenha clareza dessas coisas. Eu estou falando um pouco rápido, mas é porque são muitas coisas que eu preciso dizer para você hoje. Agora, então o Senhor quer restaurar a verdade das 10 dracmas. E essas dracmas, elas são de prata, e em tipologia bíblica, prata fala da redenção. Lembra? Judas tentou vender o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas e o quê? Alguém se lembra de qual que era o material da moeda?
prata. Então esse é um dos motivos para você entender que a prata representa a redenção. Ou seja, Judas quis vender o Redentor. Então onde você vê prata, especialmente no Novo Testamento, você vê tudo relacionado ao Redentor, a redenção, a nossa salvação. Amém? Mas a dracma, né, ela na verdade fala de dinheiro. Não sei se você sabe, mas essa dracma, né, era uma moeda, está evidente na própria parábola. E se você for ler os escritos de homens de Deus do século passado, né, porque a igreja chegou onde nós chegamos, meus irmãos, graças a homens de Deus do passado, grandes homens, né, a começar de Martinho Lutero, João Calvino, né, depois nós tivemos aí grandes pregadores, né, como o próprio Charles Spurgeon, né, nós tivemos também o próprio John Wesley, dentre outros. E aí quando você lê o livro desses homens de Deus, eu já li vários, eu quero dizer para você, raramente você vê eles falando algo sobre vida financeira. Raramente, raramente. E, basicamente, nessa época, né, desde o início da Reforma Protestante, desde o início da igreja, as igrejas eram basicamente pobres. As igrejas, de certa forma, sempre foram, na sua grande maioria, muito pobres. Por que que elas têm vivido muito dessa pobreza, dessa escassez, ao longo de toda a história, apesar desses homens de Deus terem sido uma grande bênção, para trazer muitas verdades profundas para a vida da igreja? É porque faltou a eles a revelação da dracma perdida. Faltou essa revelação. Eles entenderam, né, a respeito das ovelhas, eles até entenderam a respeito dos filhos, mas eles pularam a segunda parábola, que está no meio e que se trata justamente da época que nós vivemos atualmente. Que é o período da igreja, que é o período da graça, da nova aliança, porque o reino milenar ainda virá. Então a questão é onde nós estamos. Então a verdade é que essa revelação da dracma perdida não tinha sido ainda liberada. Então vamos voltar lá para Lucas capítulo 15, verso 8, por favor. Lucas 15, verso 8. Lucas 15, 8. Está escrito: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Deixa eu só te perguntar uma coisa aqui. A mulher perdeu aonde? Dentro de casa ou fora de casa? Dentro de casa, tá vendo? É algo perdido dentro da casa. Então tem algo perdido dentro da casa de Deus. Você está me entendendo? E tem gente que achou. Tem gente que não achou. E tem alguns que estão começando a procurar. Amém? É dentro da casa. Dentro da casa. E se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente. Está procurando com diligência. Ou seja, está querendo buscar as riquezas da palavra de Deus. É o diligente, aquele que quer encontrar. Diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Então ela tinha 10 dracmas. 10 dracmas. Agora, veja, essa parábola, ela está falando sobre a restauração do 10. Eu quero te falar, na verdade, sobre a revelação do 10 na Bíblia. Entende? Do 10. O 10 tem um valor muito distinto na palavra de Deus, na Bíblia. A restauração do 10. Mas entenda, mais uma vez eu digo para você o que eu disse no começo, em outras palavras. Nosso objetivo não é fazer você sentir culpado por não dar dízimo. Não, nada disso. Eu não vou ameaçar você, né, de pragas, de maldições, o migrador, o cortador vai te pegar. Você não dá o dízimo na igreja, vai dar na farmácia. Tem gente que fala essas coisas. Eu não. E aqui você não vai ouvir isso, não. Alguém pode dizer amém? Não vou fazer isso com você. Não vou fazer para você uma chantagem sentimental, começando a dizer para você: se você não contribuir, a igreja vai fechar e a obra de Deus vai acabar. Não vou. Porque sabe de uma coisa? Eu sei que eu estou dizendo algumas coisas meio fortes hoje, vou dizer mais uma, mas sinceramente não é para te ofender. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meus irmãos. Eu e a obra de Deus não precisa do seu dízimo. Entendeu? Eu não preciso. Eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor. Porque se você não dá, Deus levanta outro. Sabe? E faz, como já fez muitas vezes. Traz de longe para resolver problema aqui. Você está me entendendo? Então, eu não preciso. Então, a ideia não é assim, sabe, ficar prendendo você e constranger você. Não. Mas eu quero pelo menos expor para você essa verdade. Porque de repente é uma revelação que você pode estar perdendo. Amém?
E se você perde essa revelação, muita coisa é perdida, não tenha dúvida. Você pode estar dentro da casa, lembra, a mulher estava dentro da casa e perdeu. Você pode estar dentro da casa e perdeu o que Deus quer dar para você. Então a questão é, você vai continuar dentro da casa, perdido, com aquilo que Deus quer te dar, perdido, ou você quer continuar dentro da casa, mas encontrar o que foi perdido? Esse é o ponto. Os dois estão na casa, entendeu isso? Aqui a questão não é se é crente, se não é crente, se é de Deus, se não é de Deus. Não, irmão. Ó, a passagem para o céu está tudo certo. Amém? Não depende do seu dízimo, não. Mas a questão é, você está dentro da casa, mas pode ter perdido algo que Deus deu para você, para abençoar você. Esse que é o ponto. Isso que você tem que avaliar. Porque tudo na casa de Deus depende de revelação da palavra, revelação do Senhor. Então a mulher, ela perdeu 10% das 10 dracmas, não foi isso? Eram 10, ela perdeu uma, então quantos por cento que ela perdeu? 10%. Ela perdeu 10%. E a igreja tem perdido essa verdade dos 10%. O dízimo está perdido dentro da casa. Muita gente faz parte da casa, só que a maioria da casa não entendeu a revelação dos 10, do dízimo. Perdeu. Talvez até teve um dia, mas deixou cair, ficou perdido. Se perdeu, continua dentro da casa, mulher. Entenda, tá bom? Só que perdeu. Só que essa verdade do dízimo, ouça, fez com que muitos homens se tornassem ricos, como o primeiro que creu, que foi Abraão. Abraão foi homem riquíssimo, o primeiro crente. Ele recebeu o pão e o vinho de Melquisedeque, que significa rei da justiça, e a palavra da justiça é revelada no evangelho da graça. E depois ele recebeu pão e vinho. O que ele deu para Melquisedeque? Ali, na verdade, era o Senhor Jesus Cristo, era uma teofania. Ele deu o quê? Os 10. A 10ª parte dele. Então, o primeiro crente, ele foi um dizimista. E se tornou um homem muito rico, muito próspero. Olha só o que diz em Gênesis 26, 12. E não só ele, mas o mesmo aconteceu com Isaac, porque ele passou para a família, a verdade, tá bom? Para a família. Então, vamos ver sobre Isaac, na verdade. Gênesis 26, 12, está escrito. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Isaac. Abraão ensinou Isaac a fazer a mesma coisa. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se você quer prosperar, Deus vai te prosperar. Mas certamente você vai prosperar se tiver essa revelação. Não é uma troca, não é uma barganha. Entendeu isso? Não é. Mas isso acrescenta muito mais na sua prosperidade, não tenha dúvida disso. Mas o que aconteceu com Isaac? Tiveram o que dele? Inveja. Então, meu irmão, vou te falar. Pastor, como é que eu sei se eu tenho prosperado? Alguém tem inveja de você, da sua vida financeira? Se alguém tem inveja, você está no caminho certinho, está entendendo? Porque isso é um problema que vem no pacote, não tem jeito. Isaac, do jeito que Isaac ficou rico, ele ficou cheio de invejosos. Vem junto essas coisas, está me entendendo? Mas se todo mundo olha para você e tem pena de você, você é a pessoa que todo mundo olha, ah, não, que pena, tadinho, tem que ajudar, né? Vamos ver o que a gente faz com essa pessoa. Percebe? Então, eu digo uma coisa para os irmãos. Esse não é o coração do Senhor para você. Essa não é a vida que o Senhor tem para você. Só que o grande problema é que muitos usam de meios carnais para induzir o povo de Deus a ofertar. Muitos que eu estou falando aqui, de pastores mesmo. É isso que eu estou dizendo para você. Então fazem ameaças com maldições e passam uma imagem muito ruim do Senhor. Então realmente tem pastores mal intencionados. Eu não tenho dúvida disso. Mas só que isso não significa que não tenha uma verdade a respeito disso. Você está me entendendo? Não é porque alguém faz mal que aí você condena tudo. Não pode ser assim. É igual eu pergunto para você, existem maus médicos? Tem ou não tem? Tem. Aquele pouco que você vai lá no atendimento, você junta um dinheiro, às vezes para pagar uma consulta particular, o sujeito nem olha para você, assina o papel, toma, pronto, tá aqui. Consulta de 1 minuto e 11 segundos. Você fala, mas, doutor, você vai dar uma olhadinha aqui, conversar, saber como é que é? Não, tá aqui, ó, resolvido. Próximo! Porque o cara é uma máquina de dinheiro, ele só quer o dinheiro, o seu dinheiro. Aí por causa disso você vai e fala, não vou nunca mais em nenhum médico, porque todos são assim. Você faz isso?
Não, o que você faz? Muda de médico só, meu Deus do céu. Médico é bênção, mas tem umas pragas também. Igual pastor, entendeu? Que fazem, né, da maneira que não deveria fazer, né, de maneira pecaminosa, na verdade. Por isso, o Senhor, Ele quer te prosperar, meu irmão, minha irmã, nesse nível da inveja. Do povo olhar e falar, olha aí, está com um carro novo agora ali, está se vestindo melhor agora, está se achando. Entendeu? Aí se alguém perguntar o que está acontecendo, fala, não, é porque eu tive revelação da graça do Senhor. É mesmo, é. Ah, essa é da igreja, né? É, sou da igreja. É, tá dando dízimo lá, o pastor lá para a igreja e tudo. Rapaz, você acredita que eu comecei a dar e melhorou? Eu, se eu fosse vocês, quisesse o dinheiro que eu tenho, porque eu estou bem mesmo. Vamos para lá, por que você não dá também? Entendeu? Essa que deveria ser a sua boa resposta. Por isso nós somos filhos de Abraão, disse Paulo lá em Gálatas. Os da fé são filhos de Abraão. Se você é filho de Abraão, você foi chamado para desfrutar das mesmas bênçãos. Isaac era filho de Abraão, ficou riquíssimo. Será que você não deveria prosperar também? Eu não estou dizendo aqui que todo mundo vai virar um multimilionário, coisa do tipo, mas prosperar, ano após ano, melhorar a sua vida financeira. De tempos em tempos, ter um carro cada vez melhor, férias melhores, roupas melhores. Aumentar o dízimo, sua oferta. Entende? Abençoar grandemente alguém da sua casa, da sua família. Entendeu? Então, coisas desse tipo. Isso é o que deveria acontecer normalmente na vida de todos nós. Só que a bênção de Deus, ouça com atenção, não é somente financeira, mas alcança todas as áreas da sua vida. Então, quando essa mulher que representa a igreja perde a dracma, ela acende a lâmpada. A lâmpada é a palavra de Deus, é a revelação, entendeu isso? Então, o que você deveria fazer de maneira muito sincera era simplesmente o seguinte: Senhor, eu quero entender a tua palavra. Você deveria acender a lâmpada como essa mulher. Eu quero ver, eu quero descobrir. Amém? Descobrir. Quero chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Só que aí você pergunta, pastor, mas por que o Senhor não colocou no Novo Testamento claramente que deveria dar o dízimo? Essa é uma pergunta frequente. Muita gente fala, mas não está claro. Veja, não seria simples se tivesse escrito assim: darás o dízimo do seu rendimento todos os meses. Já pensou se tivesse escrito assim? Aí acabou, você fala, não, aí tá escrito assim, né? É o que todo mundo gostaria. Só que, veja, olha para cá. Eu creio que o motivo do Senhor não fazer assim é o mesmo porque Jesus não disse. Observe os 4 evangelhos depois, tá bom? É fácil você procurar. O Senhor Jesus, em nenhum momento nos 4 evangelhos, chegou diante do povo judeu e falou o seguinte: ouve Israel, nosso Deus é o único Senhor, e eis-me aqui, eu sou o Salvador, o Messias que vocês aguardavam, venham e adorem a mim, porque eu salvarei todos vocês. Jesus falou isso alguma vez nos evangelhos? Sim ou não? Não. Jesus nunca usou essas palavras francas e diretas de que ele era o Messias. Então como é que se descobre aqui no Novo Testamento que ele é o Messias, os evangelhos? Meu irmão, não é no raso, tem que ser no profundo, tem que cavar para achar as pepitas de ouro, para achar o diamante. É para quem tem fome na palavra de Deus. Então quem tem fome, pega a candeia com a mulher que está varrendo a casa, entendeu? É isso que eu estou fazendo aqui nesse domingo. Eu estou varrendo a casa, acendendo a luz para ver se a gente acha. Quem não achou? E quem quer achar? Quem não quer achar, né? Nem procura, mas ouça. Então, o que acontece? O Senhor disse que ele era a ressurreição e a vida. Aí você tem que interpretar isso. O Senhor disse que era o pão, né, que antes de Abraão existir, ele já existia. Ele fez as afirmações misteriosas na frente dos fariseus. Aí quem ouve essas coisas, se ele não quiser cavar, varrer a casa, acender a lâmpada e tentar entender, não vai descobrir que ele é o Messias. Jesus, meus irmãos, ele apareceu e pregou para grandes mestres do Antigo Testamento. E estavam cegos. Não acenderam a candeia. Não quiseram varrer a casa, não quiseram procurar. Por isso, perderam a maior revelação de todos os tempos, que é o Filho de Deus pisando nessa terra, e ele voltará. Perderam. Então a questão é, você quer continuar como aqueles que perderam a riqueza, a revelação, dentro da casa, ou você quer encontrar? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então, existem verdades ocultas, que são exclusivas para quem tem o coração aberto para o Senhor. Pessoas com o coração errado, leem, mas não enxergam essa verdade.
Porque normalmente as pessoas que não querem dar é porque são... Você sabe o que são. Mas pessoas que têm um coração correto vão enxergar a divindade de Cristo e vão ter um coração generoso. Então muitas pessoas na igreja fazem coisas apenas por imitação, não por revelação. Olha para cá. Olha a coisa estranha que eu vou dizer para você. É possível alguém dar 10% e não ser dizimista. Como assim, pastor? Uma vez lá em Goiânia, olha que coisa que aconteceu. Aconteceu mesmo. Uma irmã da igreja nossa lá resolveu dar o carro de oferta para a igreja. O pastor Luiz não estava fazendo nenhum pedido de oferta, nada disso. Não era, né? Foi uma coisa que Deus falou e colocou no coração dela. Dá seu carro para a igreja, dá seu carro para a igreja. Aí ela naquela luta e tudo, falou, não, misericórdia, o carro é um carro que eu tenho, não tem condição nem de comprar outro. Se eu der, eu vou ficar como? Ficar a pé? Não, vou dar não, está repreendido em nome de Jesus. Ela repreendeu, amarrou. Só que continua a voz falando para ela. Então de certo não é demônio, né? Porque o demônio depois de repreender vai. Então se não é demônio, aí fica. Quem que ficou, que você acha? O pai dela falando no ouvido dela. Ela, vou dar. Chegou no final do culto, procurou o pastor. Falou, pastor, eu não sei não, eu estava orando ali, eu senti Deus dando no meu coração, dá o carro para a igreja. Ela deu, era um Fusca. Mas era um carro, né? Melhor um Fusca que nada, né? E aí, o pastor foi e guardou o carro. Ele diz, geralmente ele guarda assim pelo menos uma semana, né? Antes de vender, alguma coisa assim, porque vai que a pessoa arrepende, né? E volta, arrependi, vai estar aqui, mano, vai em paz, tá bom. Olha, vai embora. A irmã não voltou não. E ficou em casa, foi embora, a pé para casa. Senhor, e agora? O que eu faço? Deu o carro, o senhor mandou, tô aqui. Aí de repente, acho que alguém da família comentou com um sujeito que era próximo da família, muito rico, que conhecia ela de muitos anos. Fazia tempo que ela nem se relacionava. O cara estava morando em outra cidade, em outro estado, ficou sabendo da história dela. Olha que mistério, sério, isso aconteceu lá em Goiânia. Aí procurou o contato dela, ligou para ela. Dona Joana, então aconteceu, tá, pois é, deu o carro. Eu fiquei sabendo. Falei, mas e aí, a senhora está a pé? Eu falei, tá. Aí o sujeito foi e falou, eu fiquei tão impressionado com a sua atitude, que eu quero fazer algo. Eu quero dar um carro para a senhora. Ela é mesmo? Aí ele falou, que carro que a senhora quer? Olha, rapaz. Meu Deus do céu. Imagina se alguém pergunta um negócio para mim. Eu sei qual que eu quero. Eu sei. E ela não sabia, você acredita, tadinha? Irmã tão simples. Ela falou, não, eu queria só um carro onde as coisas funcionam. Entendeu? Liga o farol liga, aperta o botão, né? Aqueles de vidro elétrico, sabe? Que se aperta e desce, aí puxa para subir, sobe. Eu quero um carro só que funciona as coisas. Ele falou, não, faz o seguinte. Vai na concessionária, vou te dar um carro 0 quilômetro. Vai lá e escolhe. Sério. Aí ela foi na concessionária e escolheu. Aí o cara, na época não tinha Pix, né? Essa é uma história até um pouco antiga. Pagou o carro. Irmã chegou de carro novo. Chegou com a chave do carro lá. Pastor, ganhei um carro novo depois que eu dei aquele. Estou trazendo a chave, mas é para orar. Esse eu não vou entregar não. Só para avisar, né? Porque o pastor viu a chave. Falou, aleluia, né? Outro carro, né? Para a igreja. Aí o pastor Luiz foi e deu o testemunho da irmã. Aí teve uma irmã no banco, pensou. Já sei como ter um carro novo. Vou dar o meu também. Aí ela foi no domingo seguinte. Pastor, estou dando meu carro de oferta. Entregou o carro. O pastor Luiz pegou. Esperou para não vender e tudo. Só que passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. A irmã falou, pastor, eu dei o carro até agora, não ganhei nenhum carro. O pastor falou, irmã, mas o que eu tenho a ver com isso? Não estou te entendendo. Deus não falou para você dar o carro, não? Eu falei, não, pastor, porque eu vi a irmã dando, ganhou outro. Aí eu achei que as coisas eram mais ou menos assim. Aí o pastor já tinha vendido o carro, que é a confusão. Falou, irmã, e agora? Não, pastor, em algum momento eu vou voltar a ter um carro. Irmãos, essa irmã ficou 3 anos sem carro, você acredita? 3 anos, tadinha. 3 anos. 3 anos. Aí conseguiu comprar o carro. Aí chegou lá, pastor, comprei um carro. 3 anos. Pastor, mas é para orar, não estou dando não, porque a última vez que eu dei, eu fiquei 3 anos a pé. Eu não vou dar mais não. Sério, isso tudo aconteceu. A igreja é muito divertido, sabe? Você nem imagina o que o pastor às vezes passa nessas situações, né? Mas
Mas aí o pastor falou para ela: irmã, as coisas não são feitas por imitação, é por revelação. Você está me entendendo? Não é que você viu alguém fazer que com você vai ser assim. Não, Deus tem um relacionamento, sabe, pessoal, individual e especial com cada um dos irmãos aqui. Você está me entendendo? Não é por imitação, não é porque um fez que você faz. Não, é um relacionamento pessoal, íntimo, é você e o Senhor. Você está me entendendo? Eu sei que às vezes em outras igrejas o pessoal conta essa história e fica só com a primeira parte. Tá vendo? Ela deu tão novo. Quem vai dar hoje? Aleluia. Agora, né? Não, mas não. Isso não está certo. Isso não é o coração de Deus. É uma questão íntima e pessoal que Deus fala no seu coração. Amém? É isso que o Senhor faz. Essa é a maneira que o Senhor faz. Só que eu quero só lembrar você a respeito de algumas verdades para a gente encerrar, que está acabando o meu tempo. Quero chamar os servos já para ficarem aqui à frente, posicionados, por favor, com os elementos da ceia. Veja. Lá em Lucas capítulo 16, verso 11. Lucas 16, 11. Meu Deus do céu, eu tinha tanta coisa para dizer para você. Lucas 16, 11. Tem um texto que é tido por muitos estudiosos da palavra de Deus como um dos textos assim mais complexos, sabia? E eu vou te trazer a revelação desse texto de maneira bem simples, por incrível que pareça. Lucas 16, 11. Vamos ler aqui juntos a uma só voz? Amém? Amém? Os irmãos estão comigo? Amém? A gente não terminou ainda. Amém? Vamos lá, a uma só voz. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Opa! Esse texto não parece meio estranho, não é? Porque o que Jesus está falando aqui? Isso aqui são palavras do Senhor Jesus. Amém? Podem vir aqui para o cantinho aqui, minha irmã. Aqui, ó. Vem aqui para cá para chegar todo mundo aqui. Bem no final. Isso. Maravilha. Então o Senhor Jesus está dizendo: se não vos tornastes, o quê? Fiéis. Fiéis na aplicação de quais riquezas? Riquezas de qual origem, irmão? Justa ou injusta? Injusta. Tem uma outra versão que diz riquezas de origem iníqua. Por que o Senhor Jesus fala de riquezas de origem injusta e iníqua? Eu vou te dizer. Olha para cá que eu tenho... Eu tinha que ter terminado já, inclusive. Então, tenha atenção aqui em mim, por favor. O que são riquezas de origem injusta e iníqua? Eu vou te dizer. Todo dinheiro que você pega nesse mundo, nessa terra, que você recebe, seja ele fruto do seu trabalho ou não, é de origem injusta e iníqua. Pastor, misericórdia, o que é isso? Não roubei ninguém. Eu fiz tudo certo. Vamos avaliar poucas coisas. Por exemplo, quantos aqui são assalariados, né? Você é funcionário de alguém, ótimo. O seu patrão, ele te paga para trabalhar 8 horas por dia. Será que você trabalha 8 horas por dia todos os dias? E aquele momento que você vai no banheiro, demora, olha a rede social, aí diz que deu um desarranjo intestinal, e vai no banheiro tantas vezes. Você já parou para pensar quantas vezes também, às vezes você está lá na mesa trabalhando, mas você está fazendo outras coisas que não é o seu trabalho? Então veja, será que você fez um trabalho realmente que te dá um retorno de origem totalmente justa, perfeita e sem falha? O que você acha, sim ou não? Não. Agora vamos falar do patrão também, porque o patrão também ele tem a dele, né? Será que seu patrão te paga certinho? Aquele horário, de repente, você extrapola, passa um pouco a mais e fica por isso mesmo. Às vezes você foi contratado como digitador, mas você faz de tudo. Você até serviços gerais, limpeza, carrega lixo. Você fala, gente, não estou entendendo a relação de digitador com carregar lixo para fora da empresa, né? Aí o patrão, será que ele está te pagando da maneira justa, correta? Você está me entendendo? Amém? Então, nesse mundo, na opinião de Jesus, não tem riqueza, dinheiro de origem justa. É tudo fruto de alguma iniquidade. Você está me entendendo?
Só que Jesus, ele fala que a gente tem que fazer o quê com esse dinheiro de origem iníqua? Tem que se tornar o quê? Fiel. Fiel na aplicação das riquezas de origem iníqua. Fiel. Então você tem que aplicar de maneira fiel. Fiel. O que é fiel? Se você tiver revelação da parábola da dracma perdida, onde 10% foi perdido, mas depois de tanto ela procurar com a lâmpada, a luz da palavra de Deus, varrer a casa, achou os 10%, achou o dízimo, teve revelação, entendeu que deve dar o dízimo. Se você fizer isso, você vai estar sendo fiel na aplicação de riquezas de origem iníqua, que é o dinheiro que a gente tem nesse mundo caído. Está claro isso para os irmãos, amém? Só que o que Jesus faz? Ele fala de duas riquezas aqui. Ele fala de riqueza de origem iníqua, injusta. E qual que é a segunda riqueza que ele fala aqui? Aqui a última frase. O que está escrito aqui? Verdadeira riqueza. O que é a verdadeira riqueza? Eu vou te falar. Verdadeira riqueza é você, marido, depois de um dia duro de trabalho, muita pressão, luta, angústia, coisa dando errado, confusão, você poder chegar em casa e ter lá sua mulher te esperando, linda e maravilhosa, como essa mulher que caminha pelo corredor aqui agora, bem na hora. Vê se esse não é um ambiente de Deus aqui, amém, meus irmãos? Parece que eu combinei com ela. Na hora que eu falar, você entra. Sabe o que é verdadeira riqueza? É eu chegar em casa, abrir a porta, ela está lá, pronta, produzida para mim. Eu lembro quando as meninas, elas perguntavam, quando as meninas eram pequenas, hoje elas entenderam já, né? Elas viam a mãe delas se arrumando, né? Passava o batom, ficava toda produzida e tudo. Mamãe, para onde a senhora vai? A senhora vai sair? Aí o que a Ludmila falava para elas? Não, é porque o seu pai está chegando. Entendeu isso? Então, isso é verdadeira riqueza. Ah, irmão, isso que é verdadeira riqueza. Verdadeira riqueza é você chegar e encontrar os seus filhos em casa, saudáveis. Entendeu? Abençoados. Verdadeira riqueza é poder, sabe, também abrir a geladeira. O que você quer comer está lá. Porque você prosperou, enxergou, teve a revelação da parábola da dracma perdida, achou os 10 que estavam perdidos lá, encontrou. E agora você está sendo, sabe, fiel na aplicação da verdadeira riqueza. Se você não é fiel na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Existe uma verdadeira riqueza que Deus quer confiar a você, mas que ela virá de maneira abundante se você for fiel na aplicação da riqueza de origem injusta, que é o dinheiro desse mundo. É o poder do 10. Quantos mandamentos tem no Antigo Testamento? Alguém se lembra? 613. Mas qual que é o resumo de todos os mandamentos? 10. Quantos leprosos foram curados pelo Senhor Jesus Cristo? Alguém se lembra? 10 leprosos. Quantas virgens nós temos na parábola das virgens no final de Mateus capítulo 25, né? Quantas virgens? Alguém se lembra? 10, porque representa todo o povo de Deus que já partiu. E os 10 leprosos representam todos os pecadores, porque a lepra representa pecado. É o todo. É a revelação dos 10. Se você é fiel nessa aplicação, Deus vai te confiar verdadeira riqueza na sua vida. Amém. Eu espero que você entenda, que a luz de Deus venha ao seu coração, para que você recupere essa dracma que se perdeu, essa riqueza que se perdeu na sua vida aqui dentro de casa. Então, se você a partir de agora quiser ser um dizimista, você pode fazer isso. Porque por revelação, amém? Não é porque o pastor está te pressionando, não é porque o pastor está te cobrando, não é porque eu sou obrigado, porque igual eu te falei, na graça não tem que dar, na graça você pode dar, porque prosperou e teve revelação da parte do Senhor, e porque tem um coração semelhante ao do seu pai, porque o seu pai é generoso, não tenha dúvida alguma disso. Eu quero fazer algo nesse instante, antes da gente entregar os elementos da ceia. Eu quero orar por todos os dizimistas. E eu quero pedir algo também para você. Se você não tem o meu número de celular, se quiser anotar, eu vou falar para você. A gente pode colocar nos grupos da igreja, né? Quem está nos grupos da igreja tem o meu celular, tá lá, né? Fácil de saber, né? Ah, tem no informativo também o meu celular. Tem no meu informativo. Tem no informativo o meu celular. É na segunda página, não é isso? Cadê? Isso. Aqui na página 2. Tá aí, Roberto Coelho.
Você que é dizimista, ou você que teve revelação da dracma perdida, do poder dos 10, meu irmão, manda para mim, a partir de amanhã, aquilo que você tem orado ao Senhor pela sua prosperidade, que eu vou orar especialmente por você em toda essa semana. Amém? Porque eu vou estar jejuando especialmente pelos dizimistas, pelos irmãos que têm um encargo por essa obra, porque tiveram revelação, não por obrigação. Amém? Por favor, entenda, tá bom? Você continua dentro da casa, mas a questão é, você faz parte daqueles que dentro da casa acendeu a luz da palavra de maneira profunda, vasculhando, e agora procurou a dracma perdida. Amém? Ou você é daqueles que está dentro da casa, mas não quer nem saber do que se perdeu. Se você é fiel na aplicação das riquezas de origem iníqua e injusta, verdadeiras riquezas serão confiadas na sua vida. Não tenha dúvida. Amém? Fique em pé onde você está. Você que já foi batizado numa igreja, pode receber o pão e o cálice. Nós vamos entregar a ceia para você. E logo em seguida, você vai trazer a sua oferta. Os servos, quero pedir para os pastores ajudarem com as salvas. Já pegar lá agora, né? É a maquininha de cartão. Pastores, esposas também. Vamos lá, pastor Adriano, ajuda aí os irmãos. Eu falo que os servos estão distribuindo os elementos da ceia. Tem que pegar lá as salvas para recolher a oferta. E a máquina de cartão também. De dízimo em branco lá atrás. Se você quiser saber mais dessa verdade, durante toda essa semana eu vou estar falando sobre isso aqui. Amém? No nosso culto de oração, do jejum, a partir das 19h30, a gente vai até as 21 horas, amém? Então nós estamos fazendo como foi feito entre Abraão e Melquisedeque, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você que vai entregar a sua oferta, ou o seu dízimo, quero que você se prepare já agora. Você pode deixar aí os elementos aí no seu banco, tá bom? Na sua poltrona. Na parte da frente da poltrona, no bolso, tem um envelope de oferta para você entregar a sua oferta. Pastor, como eu faço para ser um dizimista? Você vai preencher um envelope em branco como esse, tá bom? Só colocar aqui o seu nome atrás. Pastor, eu não tenho meu dízimo, mas eu quero ter uma atitude profética. Eu quero a partir de agora dar o meu dízimo, porque eu tive revelação, eu entendi. Amém? Eu entendi. Não é obrigação, eu quero dar voluntariamente. Se você quer fazer isso hoje, você não trouxe o seu dízimo, sabe o que você pode fazer? Preencha aqui, coloca pelo menos seu nome e coloca qualquer valor aqui dentro, qualquer valor, literalmente, entendeu? Não é o seu dízimo, mas é apenas uma atitude em fé que você vai estar tendo essa decisão por revelação da parte do Senhor. Os irmãos estão me entendendo, amém? Por isso, quero pedir a João Pedro, pega envelopes de dízimo em branco, traz para cá, aqui na frente, por favor, rapidinho. Então, se você quer se tornar um dizimista a partir de hoje, você vai poder fazer isso. O João Pedro vai ficar aqui na frente, você vai poder pegar com ele esses envelopes em branco. Pode ficar só aqui na frente, aqui, João Pedro, aqui no meio, por favor. Ah, você trouxe só um. Ah, só tinha esse. Eita, entendi. Era para ter mais. A gente vai resolver isso depois. Então, se você quiser se tornar um dizimista, na hora que for trazer a oferta ou entregar a oferta, você pode vir aqui na frente e pregar com o João Pedro, tá bom? E você que vai entregar o seu dízimo hoje, por favor, já vem aqui à frente, amém, com o seu dízimo, pra gente orar por você. Você que vai entregar o seu dízimo hoje, já pode vir aqui à frente, por gentileza. Deixa eu esperar chegar todos os dizimistas. Vocês têm mais algum irmão, irmã, além da dona Ângela, que vai entregar o dízimo hoje? Mais alguém? Ou não? Vem aqui à frente, se tiver mais alguém. Não tem ninguém? Então você vai entregar a sua oferta. Os irmãos podem passar recolhendo. Se você for entregar a sua oferta no cartão, tem um irmão aqui na frente com a máquina de cartão. Você pode fazer isso também em nome de Jesus. Amém? Entrega a sua oferta. E em seguida nós vamos encerrar orando pelos elementos da ceia. Amém? Aleluia.
Erga o cálice para o alto. A dona Ângela está aqui na frente, né? Pega, alguém ajuda a dona Ângela aí. Ajuda aí, Suzy. Depois ela volta para cá. Eu não orei por ela, né? Não, abaixa o cálice. Nós vamos orar pelo dizimista primeiro. Dona Ângela está certo, fica aqui. Você que costuma entregar o seu dízimo, amém? Ou você que quer ser um dizimista, vem aqui à frente também. Quero orar para você. Você não está entregando hoje, mas você costuma entregar. Vem aqui à frente também. Vem, todo mundo que já entrega já o seu dízimo. Vem aqui à frente. Você que já entrega, ou você que quer entregar a partir de agora. Pastor, eu entendi, eu quero entregar. Vem aqui à frente. Quero chamar os pastores aqui à frente também. Nós vamos orar por vocês, amém? E aqui na frente vocês vão tomar a ceia junto comigo, tá bom? Amém? Aleluia. Aleluia. Vamos orar pela vida desses irmãos, amém, que tem contribuído. Amém. Estenda sua mão para cá. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida desses irmãos que tem tido essa revelação dessa verdade. Ó Deus, e que tem contribuído tanto com a tua casa. Ó Deus, não com tristeza, não por necessidade, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Por isso, ó Pai, que eles façam por revelação, não por obrigação, por ameaça, por medo, não, mas porque entenderam, ó Deus, a bênção, ó Deus, o privilégio de serem parte daqueles, ó Deus, que são fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta e iníqua. Ó Deus, que eles possam perceber o Senhor confiando muito mais, cada vez mais, a verdadeira riqueza na casa deles, em o nome de Jesus. Aleluia. Erga o cálice pro alto, diga assim: este cálice é a nova aliança, a aliança da graça, feita no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que sou perdoado, não pelo meu mérito, mas pela obra de Cristo Jesus. E sobre mim não há mais nenhum tipo de culpa ou condenação. Eu tenho liberdade como filho de Deus, diante do meu Deus, com os meus irmãos nesta igreja. Aleluia. Erga o pão para o alto, diga assim: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído por mim na cruz do Calvário. Ao tomar este pão, eu estou declarando que Ele recebeu no meu lugar toda dor, doença, enfermidade, maldição. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas eu sou totalmente sarado. Ao tomar este pão, eu estou declarando que toda provisão, todo suprimento do corpo de Cristo é abundante, o suficiente para me trazer toda bênção de prosperidade na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Tome do cálice, coma do pão. Fazendo isso, nós vamos encerrar. Eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, que a tua graça se torne ainda cada vez mais abundante na vida dos teus filhos. Que eles possam ver, ó Deus, a multiplicação da verdadeira riqueza, que é a bênção no casamento, ó Deus, na família, com os filhos, o cônjuge um com o outro, ó Deus, e o desfrute de tudo aquilo que o Senhor tem concedido a eles, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, eu te peço para que eles possam contribuir por revelação, ó Deus, não por medo, ameaça, terror, de maldição, porque o Senhor Jesus já fez maldito no madeiro, e sobre nós não há mais nenhuma maldição, apenas a bênção do Senhor. Por isso que tudo que eles fizerem sejam constrangidos pelo amor e pela grande graça que o Senhor tem feito multiplicar na vida deles, na casa deles, entre nós, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Amém. Fala para pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala, meu irmão, que o Senhor te dê revelação da dracma perdida. Aleluia.